Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Gimenez, sejam todos bem-vindos ao canal Lorena Gimenez Conectare. Hoje é sábado e todo sábado eu trago para vocês uma leitura, uma mensagem para vocês, para todos que se conectarem com o vídeo. Lembrando que as minhas leituras são atemporais, então quando você chegar nesse vídeo, você vai encontrar uma mensagenzinha para você, para aquecer o seu coração, tá bom? Vamos lá então? Agradeço aos 91 inscritos do canal, eu fico muito feliz que tá chegando mais pessoas. Peço então que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa enviar de sugestão para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá então? Qual é a mensagem? Qual é a reflexão? Que pergunta a gente vai então refletir nesse sábado? Olha, caiu uma aqui. Vamos ver? No seu cotidiano, o que é mais importante? Sua vida espiritual ou material? Quais resultados você tem obtido com essa escolha? Vamos lá então? No seu cotidiano, o que é mais importante? Sua vida espiritual ou material? Quais resultados você tem obtido com essa escolha? Vamos lá então. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, será que a gente está dando importância maior para a nossa vida material ou para a nossa vida espiritual? E aí, a partir dessa escolha, quais são os resultados que a gente tem obtido nas nossas vidas? Vamos ver então o que o tarot tem para a gente refletir? Vamos lá, 3 cartas para a gente refletir. Vida espiritual, vida material, quais resultados dessa escolha? Quais cartas para a reflexão de hoje? Dois arcanos maiores. Vamos ver o terceiro. Ai, foram... E agora? Caíram duas, eu vou recolher. Eu quero que caia só uma. Se eu precisar, aí eu pego mais um. Virou. Tá. Olha só, pessoal. Então, sempre eu falo da carta do fundo do deck, né? Então, a carta que saiu no fundo do deck foi o 8 de copas. 8 de copas. Depois nós temos o arcano maior da força, de número 11. O arcano maior, o carro, de número 7. E o rei de paus. Vamos lá então, deixa eu tomar minha água. Pessoal, então vamos lá. Primeiro eu falo da energia da leitura, energia inicial da leitura, que é o 8 de copas. A carta do 8 de copas, ela traz uma sensação de algo que a gente precisa fazer. Por exemplo, um sacrifício que a gente precisa fazer, a gente considera um sacrifício, porque é algo que você não sabe os resultados, é algo que você pode ter resultados ruins, tá? Então, o copas é um naipe o quê? Do coração, do sentimento. Então, a gente tá falando da nossa vida no cotidiano. Então, a energia inicial dessa leitura das pessoas que estão chegando aqui agora é qual? É uma sensação hoje de insegurança, de medo,
uma sensação de que está dando passo sem enxergar, né? Não ter muita perspectiva de retorno financeiro, material, até emocional, nesse momento da sua vida que você está vivendo agora. Então, o 8 de copas, ele fala disso, fala de você ter que caminhar, mesmo sabendo que você pode ter resultados não tão positivos na vida, seja material ou espiritual, né? Mas é algo que você precisa fazer, você se comprometeu, então é um compromisso que você assumiu para a sua vida e que você tem medo sim, você acha que você está correndo risco sim, você pode, tem até uma certa, como que eu posso dizer? Uma certa vergonha, o que vão pensar? Ai meu Deus, eu tô fazendo isso, o que as pessoas vão pensar se der errado isso que eu tô fazendo? Ou o que vão pensar disso que eu tô começando agora, dessa coisa nova que eu tô fazendo? Sabe essa sensação de insegurança, mas ao mesmo tempo você tem que ir, você vai e seja o que Deus quiser? Então essa é a sensação inicial da nossa leitura de hoje. E aí, essa composição da mesa, com 2 arcanos maiores e um rei, é uma mensagem bem direta, é uma mensagem forte, uma mensagem específica, tá? A carta da força fala, de novo, de sacrifício, de persistência, de perseverança, de luta com você mesmo, né? Por exemplo, se na sua vida, no seu cotidiano, você está olhando muito mais para o lado material, para as questões materiais, né? Do que para espiritual. Espiritual, coloque aí no espiritual emocional, de relacionamento, criativa, de energia positiva, entendeu? É tudo isso, tudo aquilo que não é palpável. Então a pergunta aqui é a seguinte: no seu cotidiano, você dá mais atenção para tudo que é material ou para tudo que alimenta a sua alma, né? Para coisas da alma, da sua energia. Então a carta da força fala pra gente o quê? Como o próprio nome diz, né? Equilibrar, se controlar, né? Fazer aquele esforço realmente, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, de persistência, de perseverança, de força, de garra, de luta, tá bom? E aí a carta do carro, que é outro arcano maior, o que essa carta traz pra gente? A carta do carro, ela fala de maturidade, né? Que a gente precisa alcançar uma maturidade em que a gente vai determinar, o nosso racional vai determinar qual caminho seguir. Porque se você vê nessa carta, o que nós temos nessa carta? 2 cavalos, só que cada cavalo está indo para uma direção. Então fala da gente estar no momento da nossa vida agora em que a gente precisa definir, né? E aí nós temos o branco e o preto. São as polaridades da nossa vida, como vida espiritual, vida material. Certo? Então nós temos aqui uma representação dessa pergunta, desse questionamento que caiu pra gente hoje. No seu cotidiano, na sua vida, você dá mais importância para o seu lado espiritual, para a sua vida espiritual ou para a sua vida material? E aí, lembrando a gente de que isso é uma responsabilidade que está só em nossas mãos, né? De ter a maturidade e o controle dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas vontades de repente, desistir de tudo, largar a mão de tudo, né? Tá muito difícil, tá muito complicado. Por quê, pessoal? Porque o nosso caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, nosso caminho de busca espiritual, de busca, né, saber quem nós somos, quem sou eu, qual é o meu propósito nessa vida, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. É um caminho muito difícil. E quanto mais a gente vai, né, fazendo essa viagem interna, mais a gente vai percebendo o quanto tem na gente de sombra, né? O quanto tem do nosso inconsciente que a gente vai descobrindo e percebendo que são coisas que acabam atrapalhando a nossa vida, crenças limitantes, medos, vícios, inseguranças,
Então, quanto mais a gente faz esse caminho de busca espiritual, mais a gente começa a analisar a nossa vida material. Mais a gente vai... Então, não são caminhos... como que eu posso dizer? São caminhos que todo ser humano precisa ter em equilíbrio, né? São olhares que todo ser humano precisa ter em equilíbrio. Porque a gente não pode só, de repente, viver do mundo espiritual, da energização, de ficar zen, de ficar em paz. E também a gente não pode viver só do mundo material, de trabalhar, correr atrás e comprar e ter, né? E adquirir coisas. A gente precisa ter o equilíbrio. E essa carta do carro é uma carta de movimento consciente e maduro, né? Que está em nossas mãos as rédeas da nossa vida. E aí eu preciso levar tanto o espiritual quanto o material junto comigo. Não são coisas que a gente tem que separar na nossa vida. A gente tem que caminhar com isso em equilíbrio, tá? Por quê? Imagina essa carruagem. Tem 2 cavalos que estão levando essa carruagem. Imagine se um cavalo quer ir para lá e o outro para lá e o condutor solta as rédeas. Ele não vai para lugar nenhum, a carruagem vai quebrar, cada cavalo vai para um lado, certo? Então o condutor, ele vai guiar esses cavalos. E não dá para a gente ter uma vida, né, na Terra, não dá para a gente viver no planeta Terra se a gente não tiver essas duas coisas em equilíbrio, em ressonância. Se a gente tiver essas duas coisas bagunçadas dentro de nós, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue expandir, tá? Um golinho de água. Então é isso, pessoal. Tá vindo muita coisa na minha cabeça para falar para vocês e eu tô tentando falar pro vídeo também não ficar muito longo, né? Então, o que a gente tem das escolhas, né? As escolhas que a gente faz na nossa vida, de ter o olhar mais pro lado material. Quais são os resultados que a gente tem? Se a gente só liga pro material, pro físico, pro palpável. E se a gente só liga pro espiritual, quais resultados a gente tem, né? No mundo sutil, de energia. O que a gente tem que entender é que essa pergunta ela é provocativa, né? Ela provoca a gente pra gente olhar. Será que eu tô mais cuidando do meu lado espiritual? Será que eu não tô olhando pro meu lado espiritual? Será que eu tô ligando muito pro material? Como é que tá a minha vida hoje? Certo? Então a força fala muito de controlar os nossos impulsos, controlar as nossas revoltas, aquilo que está no nosso inconsciente que atrapalha a nossa vida também, né? Que são coisas, por exemplo, crenças limitantes, algo que você ouviu muito na infância, né? Claro que os nossos pais, os nossos educadores, eles nunca tiveram a intenção de nos amedrontar, de nos colocar em posição de estagnação na vida. Mas acontece, né? Como todos somos seres humanos, acontece de na nossa infância, quando a gente está formando ainda aquele ser que nós somos, né? A gente ouvir muita coisa que vão falando pra gente, a gente acaba guardando e transformando aquilo numa verdade. Então, se algo foi falado para você, por exemplo, que o importante é ter dinheiro, o importante é, né, o material é muito mais importante, acima de qualquer coisa, ou que o espiritual é uma bobagem, né, é algo que não leva ninguém a lugar nenhum e tudo mais. E aí, mesmo que você vá crescendo, se desenvolvendo, né, se tornando um adulto consciente, essas coisas elas acabam influenciando nas suas escolhas, né, nas nossas atitudes na vida. Então, e a carta do carro, ela fala muito dessa maturidade emocional, maturidade financeira, maturidade na nossa vida, para a gente conseguir fazer as escolhas a partir do nosso ser, da nossa essência. Aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito como verdadeiro, como importante para a minha vida. E aí a carta do carro, que fala de movimento, você se mexer na vida, você andar para frente, mas com equilíbrio.
né? Você olhar tanto para o seu material quanto para o seu espiritual. Você dar valor sim para o material e dar valor sim para o espiritual, que não são coisas que precisam estar separadas, que dentro de nós cabem as duas coisas e elas precisam estar em equilíbrio. Para quê? Para que a nossa vida flua, para que a nossa vida se desenvolva, para que a gente consiga viver em harmonia, certo? E aí a terceira carta, que é o Rei de Paus. O Rei de Paus, como eu já falei para vocês, é o naipe da espiritualidade, é o naipe da energia, da criatividade, da vontade, do entusiasmo, da disposição, né? É aquilo que desperta em nós que a gente não sabe de onde, como, porquê, que acontece, que desperta em nós aquela vontade, aquele desejo, aquele ímpeto, aquele impulso de fazer as coisas na vida. Então, o Rei de Paus, o que é? É a energia, é o rei, né, que é a energia máxima da corte. O rei, ele alcançou a maturidade máxima, a estabilidade máxima, mas ele trouxe o fogo espiritual, o fogo da vitalidade, o fogo da vida, o fogo do amor incondicional, certo? Então, pessoal, a nossa reflexão de hoje, desse sábado, você que está me assistindo agora, e você, de repente, estava reflexivo sobre isso, né? Sobre a sua vida, sobre os temas da sua vida, sobre a sua missão de vida, o seu propósito de vida hoje, né? Se você está olhando muito para o espiritual, olhando muito para o material. Se você hoje, por exemplo, né? Qual que é hoje a sua meta maior, né? Vamos colocar assim. O que eu tenho de meta hoje na minha vida? É o profissional? É o emocional? É o familiar? O que eu preciso? O que a gente precisa hoje na nossa vida que esteja tranquilo para que a gente possa buscar o resto, as outras coisas, né? Então, vamos lá. Olhando então, força, carro e Rei de Paus. Controle dos nossos impulsos, daquilo que a gente precisa trabalhar em nós, para o nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, aquilo que em mim eu sei, eu já tenho consciência de que não me ajuda naquilo que eu tenho como meta, né? Aquilo que eu tenho como meta, tem algo em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar para que eu alcance essa meta que eu estou buscando? O que é? Então a força é o arcano da gente descobrir em nós aquilo que a gente não acha, não considera tão bom, tão agradável, tão fundamental para a gente seguir a nossa vida. E para a gente fazer essa descoberta do que em mim eu preciso trabalhar, eu preciso transformar para que aquela meta que eu quero seja alcançada, é um trabalho primeiro, um trabalho solitário. Só você vai conseguir fazer essa viagem para dentro e descobrir o que em você está te impedindo de alcançar a sua meta principal. Primeira coisa, né? Então, assim, autoajuda, né? Quando a gente fala autoajuda, realmente só a pessoa pode se ajudar. A gente pode ser o quê? Colaborador, incentivador, estimulador, motivador, para que aquela pessoa consiga, né, fazer esse caminho de autoajuda, se autoajudar, se autoamar, se autorrespeitar. E aí a carta do carro fala, independente de você ter conseguido ou não transformar isso em você, né? Isso que você considera algo que te atrapalha nessa meta que você criou, que você tem na sua vida, né? Você descobriu, você tem consciência do que você precisa melhorar. E aí você, independente disso, o carro fala o quê? Vai, segue. O que está acontecendo muito nos dias de hoje? Que eu tô percebendo também. O desânimo, pessoal, o desânimo é uma força muito paralisante, né? O desânimo, a indiferença, a tristeza por achar que tá num momento da vida que não tem mais saída, que não tem mais opções na vida. Então são energias que fazem muito mal e nos paralisam. E aí a carta do carro vem o número 7, que é um número tão importante também, o número espiritual. Vem para dizer pra gente, vai, segue em frente,
Bateu a tristeza, bateu o desânimo, recebe, acolhe, tenta entender por que chegou esse sentimento para você. E é assim que você entender, assim que você perceber, você se despede desse sentimento, se despede e traz para você o quê? A gratidão. Eu sempre vou bater nessa tecla de que a gente não é só corpo físico, de que a gente é um ser inteiro, de que a gente precisa olhar com gratidão para as coisas que a gente tem. A gente precisa. A gratidão o amor e a gratidão são os sentimentos mais importantes que a gente nunca pode deixar de sentir, certo? Apesar de saber que todos os sentimentos eles conversam dentro de nós, né? A gente precisa saber para qual eu dou voz e para qual eu silencio e qual eu dou voz. E o Rei de Paus é o quê? É a materialização daquela pessoa o quê? Que ela conseguiu fazer o caminho dela, tomou consciência. Primeiro, determinar uma meta. Qual é a minha meta hoje que eu preciso alcançar para eu conseguir ter uma vida mais harmoniosa e mais tranquila? Tá, determinei a meta. O que em mim me atrapalha para alcançar essa meta? Tá, já consegui identificar o que em mim me atrapalha para chegar nessa meta. Como trabalhar então essa questão em mim que me atrapalha de chegar a essa meta? Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer nesse momento para compreender isso, internalizar isso em mim e deixar fluir, desapegar daquilo que não é importante agora eu estar focando, né? E aí, esse Rei de Paus, ele é o arquétipo daquela energia que identificou o que queria, identificou quais eram os obstáculos, quais eram os desafios, superou esses desafios porque seguiu em frente, independente do que estava acontecendo fora dele. Dentro manteve o quê? A persistência, a perseverança, a resiliência e seguiu em frente. O carro é movimente-se. Movimente-se para você alcançar esse estado, né? Esse ser inteiro que no seu cotidiano atua dando valor e importância tanto para o lado material quanto para o lado espiritual. Por quê? Porque fez todo um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que, como eu estava falando para vocês, não é fácil. Não é fácil, vem o desânimo, vem a vontade de parar tudo, de fazer outra coisa, vem a comparação, você começa a se comparar, sei lá. E outra coisa, a nossa comparação, acho que eu já falei num vídeo sobre isso. O se comparar é muito prejudicial pra gente. A gente tem que se comparar, sabe como? Com nós mesmos. Quem eu era um ano atrás, quem eu era 10 anos atrás. Essa comparação é saudável fazer. Qualquer outro tipo de comparação não serve para nada. Até porque a gente tem que ter a consciência de que somos seres diversos. Somos diferentes, temos histórias diferentes, experiências diferentes, missões e propósitos diferentes. Então, a comparação ela é algo também que nos paralisa, como o desânimo, como a tristeza, como a indiferença, né? São sentimentos que nos paralisam e que a gente precisa sim. Se chegou pra gente, a gente vai tentar entender por quê. Por que eu tô sentindo isso? Eu vou tirar uma lição disso? Eu vou aprender algo com isso? E aí a gente começa então nesse caminhar de descobrir, né, o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer, o que a gente faz com prazer e de que maneira isso na nossa vida pode nos ajudar no campo material, no campo emocional, né? A gente conseguir encontrar no nosso propósito, no nosso caminho de autoconhecimento e expansão, a gente conseguir encontrar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu posso aproveitar também para ter um retorno financeiro, pessoal, emocional, né? Então, quando a gente consegue, por isso que é tão importante fazer esse caminho de autoconhecimento, essa viagem interna.
E às vezes vem numa crise existencial, às vezes vem num baque muito forte que você tomou na sua vida. Então, se você não tá nesse momento de baque, de perda, de tristeza, aproveita esse momento então, né? Para você se olhar, para você fazer esse caminho interno, para você descobrir o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que você pode aproveitar e ajudar e contribuir no social e o que pode ter um retorno financeiro também para você, né? Então essa mensagem de hoje tá mostrando pra gente que, por exemplo, a sua formação, né? A sua formação, o lugar que você trabalha hoje, se você tem a oportunidade de conciliar com o que você gosta, com o que você sabe, com o que você quer fazer, né? Tentar planejar algo para sua vida que contemple o espiritual e o material. Não é fácil, claro, não é fácil, mas é possível a gente fazer isso, né? Então eu vou tirar mais uma carta de mensagem final. O vídeo ficou longo hoje, 26 minutos, mas acho que precisavam ser ditas todas essas coisas. Uma mensagem muito importante pro momento, né? Pra gente perceber no que a gente tá focando, se a gente tá focando mais em uma coisa do que outra, pra gente parar com isso, né? Pra gente ter a compreensão, tá mais do que na hora de todo mundo ter essa compreensão de que a gente precisa sim alimentar todos os nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual, independente de religião, não tem nada a ver com religião, nada a ver, é com a consciência e a sabedoria, o discernimento de que você é muito mais do que isso que a gente consegue ver com esses olhos. Vamos lá então, para tirar uma última carta, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Será que tem alguma última carta ou não? A gente encerra, então. Parece que não. Tem mais alguma mensagem para passar hoje, tarozinho? Acho que não. Não? A carta que saiu, essa carta é a carta da estrela. Olha que imagem mais linda. É um ser inocente, despido, né? Sem roupa nenhuma, sem nada, nenhum diploma, nenhuma roupa, nada material. Despido de tudo, é a alma, a inocência, abrindo uma caixa. Que é a caixa do quê? Do autoconhecimento, descobrindo, né, aprendendo que não é só corpo, não é só matéria. Esse momento da nossa vida que chega para cada um, em tempos diferentes, é um momento único e mágico pra gente, e que todo mundo vai passar, né? A carta da estrela fala de cura, cura inteira, cura integral, cura do todo. E o que saem são libélulas. E tem aqui, ó, um ser de luz que teve o tempo todo olhando, o tempo todo cuidando, né? O tempo todo ajudando, contribuindo no nosso caminho evolutivo. Linda carta pra gente encerrar então a leitura de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo que vocês tenham, então, a partir dessa leitura, um momento de reflexão, de tomada de decisão, né, de nova postura na vida, que vocês se realizem em todos os âmbitos da vida de vocês, o âmbito profissional, pessoal, material, espiritual, emocional, tá bom? Lembrando, então, que as leituras são atemporais, então, no momento que você chegar nessa leitura,
ela vai servir para você de alguma forma, tá bom? E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que precisa de uma palavra, precisa nesse momento, né, de refletir sobre as coisas da vida, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, né? Deixe o seu comentário também, se fez sentido para você, o que você tá achando dos vídeos que eu tô postando. Vai me ajudar muito, me deixar muito feliz conhecer essas 91 pessoas que me seguem, né, que se inscreveram no canal. Fico muito feliz e muito grata do fundo do meu coração. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. E é isso aí. Beijinhos. Tchau, tchau.